taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil, acabou de subir de 11,25% para 12,25% ao ano. Pois é, rapaziada, o Copom decidiu em aumentar em mais 1% a taxa Selic, elevando assim um ciclo de alta que antes vinha sendo aumentado em 0,5% a cada reunião do Copom, para agora 1% de aumento e com uma promessa de subir mais 1% nas duas próximas reuniões do Copom, que vão ser em janeiro e em março. Então, se concretizada essa promessa, em março a taxa Selic ela vai subir mais 2%, chegando assim ao patamar de 14,25% ao ano. Os motivos desse aumento no ciclo de alta da Selic, a gente mais ou menos já desconfia do que pode ter acontecido. Mas e aí, né? Diante desse aumento na taxa Selic, quais os efeitos que essa alta na taxa de juros elas geram nos seus investimentos? Quais as oportunidades de investimento que podem estar surgindo agora e que você precisa ficar atento? Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Vamos lá, rapaziada. A gente precisa partir do princípio de que a taxa Selic ela é uma taxa que baliza, ela é uma taxa de referência para todas as outras taxas do mercado brasileiro. Então, taxa de financiamento, né, taxa de empréstimo, a taxa CDI, o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários da Bolsa, e o IBOV, todas essas taxas elas sofrem influência com a mudança da taxa Selic, como a gente pode observar aqui nessas correlações feitas entre as curvas dessas taxas em relação à curva da taxa Selic. Só que além dessa função de ser uma taxa balizadora das demais taxas do mercado, a Selic ela também é utilizada como instrumento da política monetária do Banco Central para controlar a inflação no país. Então a taxa Selic ela tem essa dupla função. Nessa ilustração aqui divulgada no próprio site do Banco Central, a gente consegue entender perfeitamente os efeitos da mudança da taxa Selic na prática. Olha só, um aumento da taxa Selic, quando a taxa Selic ela sobe aqui, isso gera um aumento das taxas de empréstimos, taxa de financiamento e taxa CDI. E por consequência, esse aumento faz com que o crédito no país ele passe a ficar mais caro. Então tomar dinheiro emprestado ali em um banco, ele passa a ficar mais caro. Como o crédito está mais caro, isso reflete no preço dos produtos. Né? Isso porque os comércios que necessitam ali tomar dinheiro emprestado para financiar as atividades dos seus negócios, eles não vão querer arcar com esse aumento. Eles repassam essa diferença e embutem esse aumento no preço do produto. Esse aumento no preço dos produtos, consequentemente, faz com que as pessoas elas passem a consumir menos, já que os itens eles ficam mais caros. Isso gera um desestímulo no consumo e, com isso, uma redução do dinheiro em circulação. Com essa redução do dinheiro em circulação, a inflação ela começa a reduzir. Então a inflação ela é basicamente a quantidade de dinheiro ali disponível em circulação. É o aumento da base monetária de uma moeda. Assim como todo produto que quando está em excesso no mercado ele perde valor, o dinheiro ele também sofre com isso. Como no Brasil estão ocorrendo problemas gerados por excesso de gastos públicos do governo, esse aumento nos gastos ele gera um risco fiscal pelo rombo que já se criou nas contas públicas. Existe um plano orçamentário anual e esse plano ele traz um limite de gastos que o governo precisa respeitar dentro do período de um ano. E adivinha? Eles não estão respeitando. E o pior é que o próprio governo ele não demonstra preocupação em conter esses gastos, como foi provado no pacote de corte de gastos que foi anunciado pelo ministro Fernando Haddad, que esse pacote de corte de gastos não tinha corte algum. Essas divergências entre o que é prometido pelo governo e o que é praticado estressa o mercado, o que acaba gerando uma pressão na inflação e uma expectativa de que essa inflação ela se mantenha em patamares elevados e por muito tempo. Nesse caso, o Banco Central, como um órgão independente, sem interferência do governo, ele precisa tomar uma medida para controlar esse aumento da inflação e essas expectativas de manutenção dessa inflação em patamares elevados e por muito tempo, por um longo período de tempo. Essa é a função principal do Banco Central, controle da inflação e garantia da estabilidade e do poder de compra da moeda. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles elevaram em mais 1% a taxa Selic e indicaram que pode existir mais 2 aumentos de 1% em cada uma das duas próximas reuniões. Então por isso que eu coloquei aqui na capa desse vídeo uma previsão de 14,25% da taxa Selic em 2025. No próximo ano, essas serão as datas que os diretores do Copom eles farão novamente uma reunião, eles vão fazer uma avaliação de como está a economia e decidirão sobre os rumos da taxa Selic. Então serão mais 8 reuniões no ano de 2025. É como se eles estivessem dando um choque para o Brasil acordar, um choque de juros
para conter essa alta descontrolada da inflação. Se esse aumento na taxa de juros ele vai ou não surtir algum efeito na inflação, isso a gente vai ter que esperar esses 45 dias para ver o resultado. Agora, uma coisa que o mercado está bastante preocupado nesse momento é com isso aqui, ó. O Copom, que é a sigla para Comitê de Política Monetária, ele é composto por 9 componentes, sendo aqui 8 diretores e um presidente, que nesse momento é o Campos Neto, mas que a partir de 2025 vai ser o Gabriel Galípolo. Cada diretor ele é responsável por uma pasta dentro do Banco Central. Por exemplo, o Newton David ele é responsável aqui por política monetária, o Ailton Aquino por fiscalização, o Paulo por assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos. Esses 9 diretores aqui são quem decidem sobre os rumos da Selic no Brasil. Esses diretores aqui, eles são indicados pelo presidente da República, que em tese não deve sofrer nenhuma interferência em suas decisões. Então, cada um desses diretores, eles possuem autonomia e independência na sua decisão. O problema é que existe uma desconfiança do mercado quanto a essa independência. Olha só, hoje apenas o Campos Neto, que é o presidente, e mais 2 diretores aqui, o Renato e o Diogo, eles foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os demais, eles foram indicações do atual presidente Lula. E como o Diogo aqui e o Renato, eles possuem mandato até o fim de 2025, em 2026, 100% dos diretores do Banco Central serão de indicação do Lula. E aí começam a surgir os rumores de uma possível interferência do governo no ciclo da Selic, como aconteceu lá no governo Dilma, e a gente já conhece os resultados. Uma crise jamais vista. Uma coisa é certa, esses diretores do Banco Central, eles vão sofrer pressão do governo. Essas incertezas do mercado, elas geram quedas na Bolsa de Valores e com isso surgem as janelas de oportunidade para a gente comprar ativos com os valores mais baixos. Eu já até falei sobre isso em algum vídeo aqui do canal. O mercado, na maioria das vezes, ele se movimenta mais pela expectativa do que vai acontecer do que pelo que acontece de fato. Se existe expectativa de acontecer algo, mas aquilo já é conhecido pelo mercado, já foi anunciado com antecedência, então o mercado ele se prepara para receber aquilo e os efeitos dessa informação na Bolsa de Valores são de oscilações não tão altas, não tão significativas. Então a gente não vê aparecer muitas quedas ou muitas altas da Bolsa quando a informação ela é dada com antecedência. Já se surge uma informação de uma ação ou uma decisão tomada pelo governo ou de um fato que aconteceu em um país, que aconteceu no exterior e que aquilo ali não era esperado pelo mercado, aí os efeitos disso são movimentos bastante significativos na Bolsa. Movimentos ou de queda ou de alta também. Por exemplo, o Lula ele precisou passar por uma cirurgia essa semana passada, o que não era esperado pelo mercado. Então não estava sendo anunciado com antecedência. E essa notícia ela fez com que o Ibov ele tivesse essa alta repentina aqui. Então, por algum motivo, essa informação que não estava sendo anunciada com antecedência, ela agradou o mercado, Vai saber por quê. Da mesma forma, que a Bolsa ela teve uma queda quando o ministro Fernando Haddad anunciou aquele pacote de corte de gastos que era esperado pelo mercado que houvesse de fato um corte de gastos, mas que não veio. Então, essa informação que era esperada pelo mercado e que não veio, causou aquela reação negativa na Bolsa. Bem, dito isso, quais os efeitos que essa alta na Selic pode gerar nos seus investimentos? A curto prazo, se você investe em fundos imobiliários e em ações, você já deve estar sentindo que a maioria dos seus investimentos, eles estão sofrendo uma desvalorização das cotações nesse momento, como a gente consegue ver aqui, pelo gráfico das cotações desses ativos. As ações estão resistindo às quedas, mas os fundos imobiliários, eles estão sofrendo bastante nesse momento com essa queda. A gente consegue ter uma noção aqui também, observando o IFIX dos últimos 2 a 3 meses. Em comparação aqui com o Ibov, o IFIX ele teve uma forte queda. Em contrapartida, pelo fato da taxa de juros estar mais alta, os investimentos em renda fixa eles estão pagando bem mais. Vamos lá, nesse momento, você como investidor, você não pode se deixar levar por essa alta rentabilidade paga nesse momento, pela renda fixa, e investir todo o seu dinheiro apenas nessa classe de ativo. Muitos investidores acabam fazendo isso e deixando de investir uma parte do seu dinheiro em ações e fundos imobiliários, que estão com os valores das suas cotações lá embaixo, e só voltam a investir nesses ativos quando a renda fixa ela não está mais valendo a pena, quando a renda fixa está com a rentabilidade mais baixa. E nesses momentos, muito provavelmente, as cotas dos fundos imobiliários e as ações vão estar com os valores mais altos, justamente porque a taxa de juros ela já sofreu corte, já vai ter arrefecido. Esse é o tipo de investidor que sempre perde dinheiro na bolsa.
diversificar, né? Colocar uma parte do seu dinheiro ali em renda fixa e colher a rentabilidade desses juros mais altos. Mas você também pegar uma parte do seu dinheiro e comprar ações e cotas de fundos imobiliários que nesse momento estão com as cotações, estão com seus valores mais baixos. Isso vai te garantir um resultado e um sucesso financeiro no futuro, quando a taxa Selic ela começar a sofrer cortes. Mas quais as oportunidades que o mercado pode estar oferecendo nesse momento? Bem, se o seu objetivo é fazer investimentos para uso desse dinheiro a curto prazo, se você pretende usar esse dinheiro nos próximos 2 a 5 anos, os investimentos em renda fixa com vencimento de curto prazo, eles são as melhores opções nesse momento. Investir em Tesouro Selic vai te garantir 12,25% ao ano, mais essa fração aqui de rentabilidade anual, com uma expectativa de subir ainda mais nas próximas reuniões do Copom. É fácil encontrar também CDBs de alguns bancos pagando aqui entre 105% a 110% do CDI e com uma boa segurança. Esses investimentos, eles possuem prazos de vencimentos mais curtos e vão te atender nas suas necessidades de curto prazo. Já se você não precisa desse dinheiro a curto prazo, mas você exige que o seu investimento ele tenha segurança e uma alta rentabilidade, os investimentos em Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado são excelentes opções nesse momento. O Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, eles estão com taxas de rentabilidade que só foram vistas lá naquele período de crise do governo Dilma. Então, para quem deseja fazer investimentos nesses dois ativos, esse é o melhor momento. Sem falar que no Tesouro IPCA e no Tesouro Prefixado, você ainda pode fazer ganhos com a marcação a mercado, assim que a inflação e a taxa de juros elas começarem a cair. Mas se você pretende fazer investimentos para longo prazo, né, para de repente ter uma liberdade financeira e viver dos rendimentos dos seus investimentos, os investimentos em ações e fundos imobiliários, na minha visão, são os mais indicados nesse momento. Os fundos imobiliários, até mais do que as ações, porque os valores dos fundos imobiliários eles estão mais baixos do que os valores das ações. A título de exemplo aqui, só nos últimos 12 meses, o HGRU11 teve uma desvalorização acima de 15%. E isso aqui está acontecendo na maioria dos fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui, ó. E o melhor momento para se comprar fundos imobiliários e algumas ações é justamente esse, porque nesse momento, até os bons ativos eles estão com preço das suas cotações mais baixas. Agora o seu trabalho vai ser selecionar os bons ativos dentre todos, que num vídeo curto como esse, eu não consigo te passar todos os pontos que você precisa observar para selecionar um bom ativo. Não é nenhuma recomendação de investimento, mas tomando como base aqui o próprio HGRU11, que é um fundo de tijolo, um bom fundo imobiliário, ele precisa ter basicamente uma boa gestão, que esse critério aqui você só vai conseguir saber analisando todos os trabalhos que são feitos por essa gestão. Então, acompanhando os relatórios gerenciais que são publicados por eles, os fatos relevantes, entre outros documentos. Então, esse critério de boa gestão, ele é um critério subjetivo e que você só vai conseguir conhecer, você só vai conseguir avaliar com o tempo. É importante também avaliar a localização dos imóveis e a qualidade desses imóveis. E esse parâmetro aqui, esse critério, você consegue ver com bastante facilidade no relatório gerencial. Você precisa avaliar os dividendos pagos, a liquidez diária desse fundo, as emissões de cotas, como foram feitas as emissões de cotas. Por exemplo, uma emissão de cota abaixo do valor patrimonial, isso é indicativo de uma gestão ruim. Então são vários pontos que a gente precisa observar, que num vídeo curto como esse eu não vou conseguir te passar tudo. Pessoal, eu prometo gravar para vocês um vídeo mostrando como eu faço a avaliação dos fundos que eu coloco na minha carteira, né? Quais os critérios que eu levo em consideração. Aliás, eu vou jogar isso para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de me ver fazendo análise de um fundo imobiliário. Rapaziada, então resumindo essa parte aqui de oportunidades que podem estar surgindo no mercado agora, a curto prazo, os investimentos em renda fixa, tanto o Tesouro Selic e os CDBs de boas instituições bancárias, são ótimas opções nesse momento e estão oferecendo as melhores rentabilidades de um bom tempo. Os investimentos em Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, eles estão performando muito bem, então para quem busca investimentos de médio prazo, Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, eles são ótimas opções nesse momento. Já se você pretende investir para o longo prazo, os fundos imobiliários e as ações, eles estão com ótimas oportunidades nesse momento e oferecendo uma das raras chances assim, de investimento com rentabilidade poucas vezes vista. Então, diversificar os seus investimentos e saber escolher bons ativos vai ser sua principal missão nesse momento. Aqui ao lado vão aparecer mais 2 vídeos
que podem ser interessantes para você e vão te ajudar a avançar no seu conhecimento rumo à sua meta de investimento. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!